Olá, tudo bem? Eu me chamo Ezequiel Silva, eu sou advogado e nesse vídeo eu quero falar resumidamente sobre a diferença de união estável e união estável putativa. A união estável é aquela situação em que duas pessoas convivem juntas em um relacionamento público, contínuo, duradouro e com ânimos de constituir família. Na união estável, ambos estão de boa fé e não possuem qualquer impedimento para se casarem. No entanto, vivem como se casado fossem, mas não oficializam o casamento. O artigo 1723 do Código Civil prevê o Instituto do Direito de Família da União Estável e regulamenta esses relacionamentos, inclusive salvaguardando direitos relativos a patrimônio, a guarda, visitação, pensão alimentícia e etc. Agora, o que é união estável putativa? O termo putativa ou putativo veio do latim putare, que significa imaginar. Então, a união estável putativa é aquela situação em que um dos companheiros convive em um relacionamento público, contínuo, duradouro e com ânimos de constituir família, acreditando cumprir todos os requisitos legais para uma união estável, imaginando viver em uma união estável. No entanto, desconhece o impedimento legal do outro companheiro. É o caso em que um casal em que vive junto, mas um dos companheiros é casado. É casado e o casamento é válido, está ativo. Então, essa pessoa que convive com alguém que é casado e desconhece essa situação, então a união estável putativa é para essas situações. Aquele que convive com o outro, acreditando estar em uma união estável, mas por desconhecimento do impedimento do outro cônjuge em estar nesse relacionamento. Ela acredita, ela imagina que está em uma união estável, mas não está. A união estável putativa é um instituto que veio que nasceu na jurisprudência para salvaguardar estas pessoas que de boa fé conviveram com alguém que omitiu essa importante informação. A união estável putativa, para quem olha de fora, quem conhece as duas situações, seria aquele que é casado, o casamento está ativo e vive em uma relação de concubinato. Só que esse concubinato, pela doutrina, é considerado um concubinato puro. O concubinato puro é o que hoje é denominado união estável. Então, a pessoa que convive em uma união estável putativa, aquilo que dava a impressão de que seria uma relação de concubinato, porque a pessoa está com alguém casada, mas pelo fato dela estar de boa fé e desconhecer a condição de impedimento do outro companheiro, nestes casos, aí o relacionamento não será tido como concubinato, mas sim como uma união estável, válida, mas será denominada de putativa pelo fato de que a pessoa que convivia com um dos cônjuges estava de boa fé e desconhecia essa situação. Então, a diferença está nisso aí. A união estável, propriamente dita, ela está regulamentada pela lei, e a união estável putativa é aqueles casos em que tudo leva a crer que seria uma relação de concubinato, mas ela não é de concubinato, porque o cônjuge, um dos cônjuges está de boa fé e desconhecia a condição de impedimento do outro. E só para ficar claro, numa união estável, se alguém está
casado e possui um relacionamento paralelo ao casamento, e nesse relacionamento paralelo ambos têm conhecimento de que um é casado, essa relação é considerada uma relação concubinária. É concubinato. Então, a lei não resguarda o direito da concubina ou do concubino. Então, se a pessoa é casada, o casamento está ativo, está plenamente ativo e válido, e a pessoa possui outros relacionamentos extraconjugais, esses relacionamentos não podem ser considerados como união estável, mas sim um relacionamento de concubinato. No entanto, se nesse relacionamento extraconjugal uma das partes desconhece a condição do outro de ser casado e convive com todos os requisitos da união estável, que é relacionamento público, contínuo, duradouro e com ânimo de constituir família, nessa situação pode ser reconhecida a união estável putativa. Bom, uma das características do concubinato é aquele relacionamento clandestino, né, escondido, né? Então, o relacionamento concubinário, né, de concubinato, se diferencia já pela união estável aí, além do impedimento da pessoa que está se relacionando paralelo ao casamento, há-se também aí uma clandestinidade no relacionamento, né? Às escondidas, normalmente, né? Bom, outra questão que é importante destacar, que na relação de união estável, é possível ter o reconhecimento da união estável, mesmo que um dos companheiros seja casado e que ambos que estão convivendo junto tenham conhecimento de que essa pessoa é casada, desde que a pessoa casada já esteja separada de fato do seu cônjuge, da sua cônjuge lá no casamento, né? Então, vamos lá. Pessoa casada pode conviver em união estável? Sim, desde que esteja separada de fato do seu cônjuge ou da sua cônjuge, certo? Aí a própria lei, ela prevê as condições de que é possível a união estável de pessoas que estão casadas desde que separadas de fato. Em outro vídeo eu já vinha dito que a separação de fato, ela põe fim ao casamento e ao regime de casamento adotado pelo casal. Então, o termo final para uma dissolução de um casamento é aquele em que foi definido na separação de fato. Separou de fato, põe-se fim ali ao casamento. Ainda que a pessoa possua o seu nome registrado, né, está casada, não promoveu o divórcio, não promoveu o divórcio, né, o fim do seu casamento, ele pode sim, se ele estiver separado de fato, ele ou ela, né, ele pode sim manter uma união estável, né, um relacionamento que tem que ser público, né, ele tem que ser público, notório, ele tem que ser contínuo, duradouro, né, e tem que ter ânimos de constituir família, é perfeitamente possível, desde que separado de fato no casamento. Então, essa é uma observação importante que diferencia também da questão do concubinato. No concubinato, a pessoa está casada, o casamento está válido e ativo, e ainda assim, paralelo ao casamento, essa pessoa tem relacionamento extraconjugais. Isso daí, esses relacionamentos extraconjugais de pessoa casada, é considerada concubinato, e a lei não garante nenhum direito à concubina. É claro que existem exceções. Vamos lá. Se a pessoa que está casada adquire algum patrimônio, algum bem com a concubina, em conjunto com a concubina. Neste caso, a concubina provando que ela também contribuiu para a aquisição daquele bem, daquele patrimônio, a lei pode reconhecer uma sociedade de fato,
que não é o mesmo que dizer união estável. Uma sociedade, de fato, é aquele acordo que foi feito entre o casal ali, né, a pessoa que é casada e a concubina, que adquiriram algum patrimônio em conjunto, com esforço conjunto. A lei não irá garantir a essa concubina os direitos como se fosse união estável, mas há sim o direito de ressarcimento pelo investimento feito, né, pela concubina junto com a pessoa que é casada. Isso aí precisa ser provado, não deixa de ser uma questão polêmica. No direito tem aquela máxima, né? Tudo depende, né? Há que se analisar cada caso, um caso, né? O caso concreto é que vai dizer se a pessoa terá direito ou não. Mas certo é que, em regra, a concubina não tem direito reconhecido na lei, pois está convivendo com alguém ou com pessoa casada. E o casamento é válido. Então, a relação de concubinato não é ainda, não é resguardado qualquer direito para a concubina, mas há exceções, como eu já tratei. Bom, então é isso. Existe também a figura da união estável pós-morte. É possível reconhecer a união estável após a morte? Perfeitamente possível. Então a pessoa pode sim se valer, né, do judiciário para ter reconhecido uma união estável após a morte. A verdade é que, na prática, o que mais acontece é que a união estável, normalmente, ela só é reconhecida no momento em que o relacionamento termina. Normalmente as pessoas não se preocupam em fazer um contrato, né, de procurar o cartório e fazer uma escritura pública de reconhecimento de união estável, logo que se inicia esse relacionamento. Mas quando ele se encerra, normalmente sim, se procura a justiça ou o cartório para fazer essa dissolução, porque nesse período de convivência, ali surgem filhos, pode surgir filhos em comum do casal, patrimônios, né? São feitos ali investimentos, e aí, para que seja feita a partilha, né, garantido o direito, né, de uma viúva ou do viúvo, né, que fica, é necessário ter o reconhecimento da união e da dissolução. E a união estável pós-morte é uma das situações em que a pessoa se vê obrigada a entrar na justiça para reconhecer a união estável de pessoa que já faleceu, até para pleitear na via previdenciária, no INSS, uma eventual pensão por morte. E então essa é uma situação que pode acontecer. Pós-morte é perfeitamente possível o reconhecimento da união estável. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima!